Nordestinas, sejam todas muito bem-vindas à primeira parte do episódio número 1 da nossa primeira temporada do podcast Conversinhas no Fiado. Meu nome é Estela Kiel, eu sou economista e especialista em educação financeira. Sou a fundadora da Investinela e serei apresentadora desse podcast. E hoje eu quero contar uma história minha, então não estranha, porque hoje eu não vou usar o nome da Tina como identidade para ocultar a pessoa que escreveu, porque essa história é minha mesmo e eu resolvi contar para desmistificar um pouco esse mito de que quem estuda economia e finanças sempre sabe administrar muito bem o seu dinheiro. Isso é uma grande mentira, como vocês vão ver. Então, alguns avisos rápidos antes de nós começarmos a conversinha de hoje. Só para avisar que todos os termos técnicos e informações mais complexas eu vou avisar para vocês e explicar um pouquinho mais no final de cada trecho de história, ou seja, no final de cada episódio. Lembrando que essa história ela vai ser dividida em duas partes. Hoje é a primeira parte e na semana que vem sai a segunda. Então, cada uma vai ter uma explicação separada. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso podcast, tem um trailer disponível em todas as plataformas de áudio, explicando toda a estrutura e o porquê que as coisas são como são aqui nesse cantinho de conversa. E eu quero muito saber de onde você está ouvindo o nosso podcast. E se você puder, tira aquela foto super especial, marca a nossa hashtag, que é #SomosTodasTina. E o perfil da Investidela do Instagram, porque aí eu posso repostar a sua foto. E agora senta, que vamos começar a nossa conversinha no fiado. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre ouvi que ter uma casa própria era a coisa mais importante, a coisa mais essencial na vida de uma pessoa. E paralelo a isso, eu tinha a ideia de que para ter coisas caras, como por exemplo casas e carros, era preciso se endividar, porque uma vez que você pagasse essas dívidas, isso se tornaria um bem, um patrimônio da gente no futuro. E eu até aceitava, sabe, esse mecanismo, mas me incomodava bastante a ideia de que eu viveria endividada. E eu também conversava com outras pessoas mais velhas, que já tinham conquistado mais coisas na vida, e eu percebia que esse padrão era o mesmo. Porque aí a pessoa, por exemplo, financiava um carro, quando ela acabava de pagar, aquele carro já tinha sido usado por uns bons anos, então já era hora de trocar de novo. E aí nessa troca, a pessoa fazia outra dívida. E eu ficava meio cabreira, sabe? Eu falava, gente, mas que coisa estranha. Será que eu vou passar minha vida inteira, né, nessa roda de rato, trabalhando para pagar dívidas de produtos que me fazem bem consumir? Né? E eu tinha essa dúvida na cabeça. Mas também o repertório que eu tinha, né, o que existia em volta de mim, é que só pessoas de muito dinheiro conseguiam comprar esses bens à vista. Todo mundo que eu conhecia financiava tudo. Então, aquilo parecia normal. É o que tem, é o que a gente vai fazer, não é verdade? E aí, em 2007, eu consegui um emprego. Eu estava nos últimos anos da faculdade de economia. E eu consegui um trabalho como estagiária. E logo depois eu acabei sendo efetivada. E, por consequência, eu também tive um salário melhor. E quando isso aconteceu, a minha primeira ideia foi, nossa, eu vou entrar no financiamento, eu vou comprar um carro, senão eu vou acabar gastando esse dinheiro que eu vou receber a mais e eu nunca vou ter nada. E aí, sabe o que
conta sem pensar muito no assunto, né? Porque na minha cabeça foi assim, poxa, se o meu salário de estagiária, tá, para eu dividir o aluguel aqui desse apartamentinho com a minha amiga e dá pra gente, assim, apertado, ver o que eu ganhar mais, ao invés de melhorar o meu padrão de vida, eu vou começar a construir esse tal desse futuro, esse tal desse patrimônio. E foi o que eu fiz. Fui lá, escolhi um carrinho que ele me deu uma vida, gente, de problemas e despesas, porque era um carro que ele vivia quebrando, que eu não tinha previsto. Né? Não tive ideia. Quando eu fui comprar o carro, eu só estava feliz porque eu estava comprando o carro. E eu imaginei que eu fosse pagar o IPVA, né, o imposto, imaginei que eu fosse pagar um seguro, mas ninguém me contou que aquele carro ia sempre dar problema. E ele virou, assim, um custo constante. Mas, enfim, ele me ajudava muito, porque eu morava em São Paulo e eu trabalhava numa cidade do interior. E de lá eu precisava voltar para São Paulo para ir para a faculdade à noite. Então, o teu carro me ajudou nessa locomoção, me deu mais liberdade, que aí eu não dependia mais de só usar o ônibus fretado da empresa e ficar engessada nos horários. Então, me facilitou muito a vida. Então, apesar do carro dar tanta despesa e tanto problema, eu seguia ali feliz na minha vida. Até que um dia, esse apartamento que eu dividia com essa minha amiga, o proprietário pediu o imóvel de volta. E nós tínhamos um prazo de 3 meses ali para sair do apartamento. E também foi outro imprevisto que a gente não contava com isso. E aí foi uma correria para a gente pensar o que ia fazer. Nosso primeiro plano foi procurar um outro imóvel para alugar. E aconteceu que nesse período eu acabei sendo convidada para trabalhar numa outra empresa. Então eu já tinha sido efetivada e recebi um tempo depois, isso foi mais ou menos 1 ano e meio depois, uma proposta para trabalhar numa outra empresa com um salário bem melhor. Então foi tudo junto. Foi o pedido de saída do apartamento, foi mudança de emprego. E aí eu falei, bom, meu salário vai aumentar. Não vale muito a pena eu continuar pagando um aluguel, sendo que agora dá para eu pagar um financiamento, que eu vou gastar praticamente a mesma coisa na parcela do financiamento que eu gastaria com aluguel, só que o imóvel vai ser meu. Vou ficar 30 anos com dívida? Vou, mas pelo menos vai ser o meu cantinho, eu não vou mais ter esse problema da pessoa precisar do imóvel e eu ter que sair. Conversei com uma minha amiga sobre essa ideia e ela falou, então, bom, então quando você tiver com uma documentação pronta, que você tiver escolhido o apartamento, você me fala, a gente vai morar junto e o que eu pagaria de aluguel você usa aí para pagar as despesas do apartamento que você comprar. Ou seja, já tinha uma variável a mais. Eu tinha que pensar nessa segunda pessoa que iria continuar dividindo o apartamento comigo na hora que eu fosse escolher esse imóvel. E foi o que eu fiz. E procurei por muitos apartamentos, né? Visitei muitos locais, até que eu encontrei um que eu gostei bastante e decidi fazer uma proposta nesse apartamento. Entrei com o processo, o dono do apartamento aceitou a proposta. Depois disso, eu pedi financiamento e eu trabalhava num banco nessa época. E como funcionária do banco, nós tínhamos alguns benefícios que permitiam a gente ter uma taxa de juros menor do que a taxa de juros do mercado. Então, eu optei por fazer esse financiamento na instituição que eu trabalhava. Mas eu não li algumas informações importantes no contrato. Mas isso é uma parte
para a próxima história. Então, aqui encerrou a primeira parte desse trechinho aí de mudanças bruscas da minha vida, mas que eu vou terminar de contar para vocês na próxima semana. Vamos falar agora sobre a parte de educação financeira e comportamento, porque só quando nós conseguimos olhar para os nossos erros é que a gente consegue ter mais atenção para não repetir esse comportamento. E quando se fala de gestão financeira, não são só números, embora a gente tenha como uma ferramenta muito importante usar um aplicativo, ou usar uma planilha, ou até mesmo um caderninho de anotações para controlar os nossos gastos, para não cair naquele erro da contabilidade mental. Ai, gastei 20 aqui, gastei mais 15 ali. Acho que eu gastei R$40. E aí, quando a fatura do seu cartão chega, você descobre que você gastou 4.000. Isso é por causa da contabilidade mental. A gente tem a tendência de sempre achar que gastou menos do que realmente gastou. Então, anotar é muito importante. Mas só números não ajudam a gente a mudar o nosso comportamento. E o Conversinhas no Fiado é justamente isso. É falarmos de comportamento financeiro para que nós, mulheres, possamos ter uma vida cada vez mais próspera e não repetir aí coisas que nos foram ensinadas ao longo do tempo. Então, vamos lá. Uma coisa que eu queria explicar hoje para vocês e que eu cometi muito nesse tempo aí da minha vida é um conceito que na economia comportamental é chamada de viés de confirmação. Ou seja, é uma tendência que nós temos, isso nós, eu digo seres humanos, né, de buscar informações que confirmem crenças que eu já tenho e ignorar as informações que me contradizem. Então, ao invés de eu buscar informações que me ajudem a chegar numa conclusão real e verdadeira, eu já tenho ali na minha cabeça uma conclusão pré-concebida. E eu só vou buscar informações que confirmem, que deem respaldo para aquilo que eu quero acreditar. É por isso que chama viés de confirmação, porque eu fico só me alimentando de informações que confirmem aquilo que eu quero que seja verdade, mas não necessariamente que seja. E nesse meu caso, o meu viés de confirmação, ele foi sobre a questão de que não importa o sacrifício, não importa o tamanho da dívida, o que me dá segurança é eu ter uma casa no meu nome, né? No meu caso, era um apartamento. E eu sempre fui buscar informação que me confirmasse isso. E eu ignorei uma série de outros aspectos. Um dos principais representantes da economia comportamental foi um psicólogo e também economista chamado Daniel Kahneman. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Ciências Econômicas em 2022 porque ele aprofundou o trabalho de um outro economista, que é o Richard Thaler, que foi a pessoa responsável por criar as bases da economia comportamental. Então, eles foram pioneiros em provar como que o comportamento das pessoas é afetado pelas emoções de uma maneira que o estudo da ciência econômica, né, da economia, não considerava até então. Ou seja, todas as informações que eu passo aqui para vocês vêm de estudos científicos. Então, eu sempre vou deixar a referência desses autores e desses estudos na descrição dos episódios. Então, vamos falar aqui sobre a realidade, né? É comprar ou alugar? O que é melhor? Existe, sim, a questão de que, dependendo de como estiver a sua estrutura financeira, mesmo que você entre num financiamento,
é melhor você ter essa dívida, mas pelo menos ter um imóvel seu, do que você ficar pagando, por exemplo, 30 anos de aluguel e nunca ter nada. Enquanto que se você, como era o meu caso, né, se eu tivesse pago esse financiamento de 30 anos, eu teria um imóvel no meu nome. O que não foi considerado ali foi uma questão de organização financeira, programação, planejamento, né? Eu não parei para realmente fazer contas. Eu fui fazendo isso que eu falei para vocês, de contabilidade mental. E fui olhar, não, cabe, dá. E eu lembro que eu fazia umas contas assim, muito alto, mas todas elas eram para confirmar que caberia sim no meu orçamento a realização daquele sonho. Então eu deveria ter feito simulações, ter considerado dívidas, como por exemplo o financiamento do carro que eu já tinha, deveria ter considerado custos de reforma e outras coisas que iriam surgir com a aquisição de um imóvel que eu não imaginei na época. Então foi uma decisão bastante imatura e muito cedo, né? Ela aconteceu assim de maneira muito prematura na minha vida. Então, se você estiver nessa fase de decidir se você vai alugar ou comprar um apartamento, pense em quantos por cento da sua renda essa dívida vai te comprometer. O ideal é que você tenha um comprometimento da sua renda mensal aí entre 20% e 25%, porque você vai precisar de um outro tanto desse para poder viver, né, os seus custos necessários, aí essenciais, como alimentação, as contas da casa, vestuário, saúde, e você precisa também de uma parte para planejar outros objetivos financeiros que você tenha. Como, por exemplo, construir uma reserva de emergência, te manter a saúde da sua rotina, como, por exemplo, ter lazer, se for possível, fazer uma viagem, nem que seja uma pequena viagem. Claro que isso depende muito da realidade que cada um vive, porque estamos no Brasil, estamos falando de um país extremamente desigual, e a gente sabe que isso nem sempre cabe na realidade de todo mundo. Outro ponto que é importante você considerar: despesas de condomínio, manutenção. Esse apartamento que eu comprei, o elevador, gente, vivia quebrado. E cada vez que esse elevador quebrava, era mais dinheiro que ia no mensal ali do condomínio. E depois a gente acabou descobrindo que era o síndico que estava dando um jeito de meio que roubar ali o dinheiro das pessoas. Então, tem uma série de imprevistos que a gente realmente não conta com eles. É importante também você ter um seguro, né, tanto do apartamento quanto um seguro seu de vida, principalmente se você tem pessoas que dependem de você, porque o seguro as pessoas não dão a devida importância para ele. Isso nunca vai acontecer comigo. Pode nunca acontecer, mas se acontecer e você não tem um seguro, o prejuízo ele é muito grande. Outro ponto, né, o terceiro ponto importante para você pensar: você pretende se mudar em 5 anos, em 7 anos, em 10 anos, ou você está ok de morar para sempre nesse local que você pretende comprar o seu imóvel? E por quê? Para qualquer uma das respostas que você tiver. Quarto ponto importante: você depende de alguém para pagar essa prestação desse imóvel, ou é uma coisa que você consegue dar conta sozinho? Porque, veja, no meu caso, eu contei ali com a minha amiga. Mas será que essa foi uma saída sábia? Será que foi a melhor solução? E se a pessoa resolve mudar de ideia, como é que você fica? Quinto ponto: o valor que esse imóvel vai ter de financiamento, ele cabe hoje dentro das regras Minha Casa Minha Vida?
Então, se for um imóvel abaixo de R$300 mil, você pode ter uma série de benefícios comprando esse imóvel através do programa governamental Minha Casa Minha Vida. Então, vale a pena você conferir se você se encaixa nesses pré-requisitos. E o último e mais importante, Tines, se tudo no mundo der errado, você tem um plano B? Você tem para onde correr? Você tem um colchão financeiro para, ao menos, reduzir as dores da queda? Porque é muito importante você pensar em ter um segundo plano, porque a vida ela é muito cheia de imprevistos, né? Vide a pandemia. E a pandemia ela sempre vai ser um exemplo muito bom, porque todas as pessoas que tinham uma reserva financeira, por menor que ela fosse, teve menos problema ou conseguiu se manter um pouco mais estável, mesmo no meio de tudo aquilo que aconteceu. Então pensa assim, se hoje tudo que você está planejando der errado, para onde você vai correr? E dependa só de você. Então, encerramos aqui a nossa primeira parte do nosso primeiro capítulo. E não esquece de tirar foto aí de onde você está ouvindo esse podcast e marcar a hashtag Somos Todas Tina e o perfil da Investidela lá no Instagram. Vou deixar também na descrição do nosso episódio o link para a nossa comunidade do Conversinhas do Fiado. Essa rede, ela é uma rede de apoio. Então, falar sobre dinheiro é sempre muito delicado. Então, vamos tomar cuidado e sempre ser muito acolhedoras e gentis nos comentários que nós fazemos para as pessoas dentro dessa comunidade. Porque a nossa ideia é ajudar e não criar mais trauma. Porque a nossa ideia é ajudar e não criar mais traumas. Se você quiser também mandar a sua história, você pode acessar o nosso site, que é o www.investidela.com e preenche o formulário que está disponível na aba do podcast. E eu fico por aqui, encerrando essa nossa conversinha e te espero na próxima semana.